Viajantes, bora para o nosso Vibes da semana. A primeira pergunta é: como vocês estão pós lua cheia eclipsada que aconteceu no último domingo, no dia 7? Eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira e eu ainda estou aqui tentando entender onde estou. Para quem não me conhece, eu sou Ellen Noronha, eu sou astróloga viajante. Nesse momento, o meu corpo está no Vietnã, numa cidade que se chama Da Nang. E assim, gente, eu tenho refletido bastante sobre o que esses eclipses vêm trazer de reverberação na nossa vida. Para muitas pessoas pode ter soado como um choque de realidade, porque essa lua ficou cheia no signo de Peixes, enquanto o Sol está lá do outro lado no signo de Virgem, que é onde também está Mercúrio. E tudo isso mostra que Peixes tem as suas idealizações, os sonhos, a inspiração, a imaginação, o lúdico, o abstrato, mas o Virgem vem nos ensinar sobre a realidade, sobre a prática. E essa semana a gente vai falar bastante sobre isso. Então, às vezes a gente teve ali alguma coisa que frustrou, que abalou as expectativas, que a gente teve que lidar com as expectativas que são criadas, porque é uma coisa que eu falo muito no meu círculo, né? De umas coisas que eu ouço, leio, estudo, que é impossível não criar expectativas. E também quando a gente deixa de criar expectativas, eu acho que isso afeta a nossa capacidade de sonhar, de perseverar, de ter esperança. A questão é como a gente lida com as nossas expectativas, já parafraseando Ana Sui, a psicanalista que eu amo, e que traz muito bem esse tema, né, do quanto a gente é ser idealizador, mas do quanto também a gente é adulto para lidar com essas expectativas que nós criamos. Então, para alguns pode ter sido aí um balde de água fria, para outros pode ter sido simplesmente nada, porque isso não afeta em nada no seu mapa, porque cada mapa é único, cada um tem um céu dentro de si, de acordo com aquele momento que você nasceu. Tem uns que estão aí, tipo eu, assim, gente, sono, muito sono. Eu passei o final de semana, confesso para vocês que eu vim para Da Nang para poder curtir uma praia, aqui é uma cidade de praia, mas assim, ânimo zero, gente. Eu tô assim, ainda me recuperando desse final de semana que eu usei para descansar também, porque a vida na estrada não é esse romance todo que se contam por aí. Mas enfim, se você quer saber um pouco mais da minha vida na estrada, eu contei um pouco da minha última travessia que eu fiz pelo Laos, um barco lento em que eu passei ali 2 dias sobre o rio Mekong. Esse texto é um dos meus favoritos que eu escrevi lá pro Substack. Todo domingo chega um e-mail na sua caixa, chega um texto meu, chega uma newsletter minha na sua caixa de e-mail, então se inscreve, eu vou deixar esse texto aqui que ele tá muito especial e que ele não vai falar só sobre uma experiência minha. Eu conto um pouco sobre o que eu vi ao redor desse rio, que é considerado muito sagrado aqui no Sudeste Asiático, e principalmente sobre o poder dos livros. Se você não tem o hábito da escrita na sua vida, essa semana a gente vai falar um pouco disso, porque tem aspectos no céu que nos levam a trazer uma organização mental que pode ser muito legal de ser feita através da escrita. Eu escrevo, eu tava aqui antes de gravar esse vídeo recapitulando desde quando eu escrevo. Eu aprendi a ler e escrever com 4 anos, né? E eu escrevo em diários desde muito novinha, desde os meus 8, 7 anos. E a escrita é parte da minha vida. E eu sei que não é todo mundo que tem a escrita como algo que é super, né, relevante, mas eu acredito muito que a escrita tem um papel importantíssimo na nossa vida de poder organizar os pensamentos, poder discernir melhor. A leitura tem um poder gigante de levar a gente para outros lugares, né? Eu até confesso para vocês, gente, eu vivo na estrada, eu tô no meu 25º país, que eu faço questão de contar assim, porque alguns falam que é bobeira, mas para mim não é bobeira não, porque só eu sei de onde eu vim. Mas eu, quando criança, não tinha esse sonho de viajar ao mundo assim, sabe? Eu nunca sonhei ser viajante, nômade, nada disso. Mas eu acredito que os livros, por eu ler tanto desde muito nova, eles me levaram para muitos lugares, e nesse texto eu falo disso. O quanto eu viajei até os 18 sem nunca ter saído do lugar de onde eu vim, né? E o quanto os livros têm esse poder de levar a gente para outros lugares. Então, tudo que é relativo a pensamentos, organização das ideias, leitura, essa capacidade da gente desenvolver nessa parte mais cognitiva, pensante, inteligente da nossa vida, eu acho que essa semana tá muito legal, porque essa semana é uma semana pra gente usar a nossa inteligência. E às vezes a gente não usa. Esses dias eu ouvi aqui, não, você é tão sábia, use a sua sabedoria. E é assim, né, gente? Às vezes a gente esquece que a gente sabe das coisas e fica tentando buscar resposta nos outros ou em outras ferramentas. Mas enfim, trouxe aqui um grande spoiler. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. Toda semana vai chegar aí um vídeo pra você. Toda segunda-feira sai um vídeo aqui no canal que eu tento traduzir um pouco de como tá o céu pra gente se guiar um pouco melhor aqui na Terra.
E já deixa seu like aqui nesse vídeo para que eu possa chegar em mais e mais pessoas e essa mensagem talvez ajudar outras pessoas e você também fortalecer o meu trabalho, porque é assim que eu recebo, né, alguma coisa aqui para eu continuar fazendo isso. Minha agenda de outubro está aberta para leituras, então se você faz aniversário em setembro, outubro, novembro, às vezes já pode vir me chamar para a gente começar a ver ali o seu ano. Então o mapa do ano é muito legal de fazer ali o entendimento do que os próximos 12 meses estão programados, não estão programados, não gosto dessa palavra, volta, estão direcionando na sua vida, porque a astrologia não determina nada, ela só direciona. Então, meu papel é traduzir o que está mais disponível para você viver e você fazer as suas escolhas de seguir o teu caminho. Então, é um grande guia que eu uso para guiar a minha vida, e isso não só quando a gente faz aniversário, se você quer fazer mapa natal, autoconhecimento, se entender através dos astros, é muito interessante. Astrocartografia para quem tá na estrada, para quem quer viajar de uma maneira mais consciente, para quem quer entender quais lugares no mundo podem te ajudar a desenvolver aquela área da sua vida que tá meio apagadinha, que tá meio fraquejada, a astrocartografia pode te ajudar com isso. E bora lá, gente. Seguinte, estamos aí na segunda-feira, ainda com a lua em peixes até 3h30 da tarde da segunda. Então, gente, não se cobra muito, porque às vezes a gente acorda na segunda já naquele, né? Bora. Se você está com essa energia, bora então, segue o baile. Mas se você não está e puder respeitar o seu ritmo, é muito melhor. Porque peixe, gente, é um signo que fala muito de um lugar muito introspectivo, peixes fogem muito da realidade, então às vezes a gente tá disperso, às vezes a gente não tá muito focada, às vezes a gente tá meio que uma ressaca mesmo, tipo assim, lua cheia, de eclipse, gente, traz aquele esgotamento de energia, ainda mais peixes, que é um signo que fala muito do nosso campo emocional, energético, espiritual, então assim, a gente drenou, às vezes tá sugada. Eu espero que vocês tenham conseguido se cuidar aí no final de semana, porque eu acho que isso é uma coisa que a nossa sociedade tá sempre reprogramando coisas em todo mundo, como se todo mundo fosse igual, né? E, por exemplo, eu tô aqui na cidade de praia, era pra eu estar indo lá na praia, não sei o que, gente. Tive essa oportunidade de final de semana, tive vontade, não tive, respeitei minha vontade, porque é isso, né? Tipo assim, a gente precisa respeitar o nosso corpo. Eu acho que essa temporada virginiana num todo, ela pede isso, mas principalmente agora na segunda-feira, porque muitas emoções, muita coisa, muita água rolando. Às vezes também até uma nebulosidade, às vezes não tá acontecendo nada da tua vida, mas você tá meio assim, gente, mas parece que tá meio estranho e tal. Deixa passar, essas coisas vão ganhar mais claridade ao longo dos próximos dias, porque tem mais um eclipse no dia 21 que a gente vai conversar mais pra frente, tá? E aí, a lua que tá cheia, chega em Áries, o primeiro signo do zodíaco, remarcando o início, né, de todo esse movimento da lua, às 3h30 da tarde. Essa lua cheia em Áries, ela já chega fazendo um aspecto de conjunção com Netuno, que ainda dá ali uma vontade de ir, mas um entender de tipo assim, pra onde? Vou pra onde? E aí depois ela faz bons aspectos com Plutão e com Urano, mas isso causando ali umas transformações, uma inquietude. Então assim, gente, a minha dica da segunda-feira é take it easy, respira fundo, porque eu acredito que ainda tá assim, um pouco ou muito em erupção, sabe? Ainda mais quando a lua chega em Áries, um signo de fogo, as coisas podem ficar um pouco mais em erupção, um vulcãozinho, mas também não tampa a boca do vulcão, porque senão ele explode, né? Eu acho que a gente precisa dar vazão para esse fogo que vai se acender provavelmente ao longo dos próximos dias. E aí na terça-feira a lua passa o dia inteiro, chega em Áries, e na quarta também, até 5 da tarde mais ou menos. Esses movimentos específicos da lua eu falo lá no grupo do WhatsApp. Somos mais de 700 pessoas num grupo gratuito em que todo dia eu mando um áudio. Se você ainda não está lá, me manda aqui uma mensagem que eu te mando o link do grupo, tá? E aí, eu vejo que esse fogo ganha mais forma a partir até de terça, quarta, mas se você já tá sentindo na segunda noite, beleza, bora dar contorno para esse fogo, para ele não sair destruindo tudo, mas para ele sair transformando o que ele precisa transformar, tá? Então, assim, o fogo da paixão, fogo da criação, fogo que você precisa colocar para fora, dê vazão para esse fogo que todo mundo tem dentro de si. Então, praticar exercício físico tá legal, colocar para fora no sentido de movimentar o corpo também, de outras formas, dançar, enfim, outras coisas que você queira fazer. Colocar a raiva para fora de algum jeito, e a escrita pode ser já uma dica, mas eu vou falar dela melhor daqui a pouco. E a ação, né, gente? Na terça-feira, a minha palavra de ordem foi a ação. Então, una
os seus desejos junto com outras pessoas que podem te ajudar a trazer um impulso para a vida, porque a Lua vai fazer um bom aspecto com a Vênus ali ao longo do dia e que ajuda nesse vou me juntar com a minha galera para poder ir junto e agir junto. Às vezes a gente acha que tem que fazer tudo sozinho, mas a gente não precisa fazer tudo sozinho. Mas enfim, dá uma analisada aí no que você tá no que o teu corpo tá pedindo essa ação. Onde é que você tá, sabe, sendo convidada a ter impulso. E aí na quarta-feira a mesma coisa, tá? A gente tá com esses impulsos, mas na quarta já tem uma energia de eu dou impulso, mas também para dar alguns bastas. Porque na quarta tem uns movimentos mais intensos da Lua, principalmente com Marte, que aí às vezes a gente fala assim, opa, mas peraí, também não é desse jeito, a gente vai ter que dar um basta, vai ter que tomar algum posicionamento um pouco mais delicado, vai ter que ter alguma conversa mais corajosa, vai ter que ter um pouco de jogo de cintura ali para ser um pouco diplomático e entender que nem tudo é do jeito que a gente quer, nem tudo é sobre a gente. Tá aí uma coisa que eu ando lendo bastante, né, gente? Eu que conto bastante as minhas histórias, eu falo sobre a minha história porque é o que eu sei, eu tenho plena certeza do que eu sei falar, né? Mas é como se fosse ali uma autoficção, né? Porque eu conto as minhas coisas, mas também não conto tudo, né? Porque, tipo, é minha vida. E eu também crio as minhas histórias, né? Faz parte de um mundo lúdico aqui do que eu vivo. Mas, gente, o quanto eu tenho percebido, assim, que tudo que a gente busca, às vezes, hoje, como solução de um problema, é tudo sobre a gente, né? Ah, eu vou lá assistir o vídeo da Ellen para ver como é que eu resolvo a minha vida. E é óbvio, né, gente? Tanto que eu amo os atendimentos individuais, porque eu acredito muito que trabalhando o indivíduo, a gente trabalha o meio também. Porque o meio é feito do indivíduo, então eu acredito muito que se a gente foca no nosso, a gente consegue também trazer transformações para o coletivo. Mas, às vezes, a gente pesa um pouco a mão de achar que é tudo sobre a gente. Né? Então, a quarta-feira é um bom dia pra gente refletir. Será que você não anda pensando que é tudo sobre você? Sabe aquela pessoa que tá mal naquele dia? Aí você fala, nossa, o que será que eu fiz? O que será que eu... Nossa, será que aconteceu alguma coisa? Será que é sobre mim? Gente, às vezes a pessoa tá só tendo um dia ruim. Às vezes a pessoa tá lá com os problemas dela, tá lá com as, né, coisa dela. E a gente tá achando que é sobre a gente. Então, assim... Baixa um pouquinho a bola desse lugar tão narcísico que a gente criou, que a gente fica lá vendo a nossa própria foto o dia inteiro, vendo os nossos stories o dia inteiro. Falando de um lugar, gente, que eu trabalho muito internamente sobre, tá? Tenho bastante Áries, tem bastante Leão no meu mapa, então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com esse lugar de tudo eu, sabe? E eu acho que a quarta-feira vem colocar a gente um pouquinho nesse lugar de, tipo assim, não é só sobre você. Às vezes até eu vejo nos conteúdos assim, né? É óbvio, eu amo ouvir as histórias aqui, mas às vezes a gente tá contando um negócio, aí as pessoas... Ai, mas eu... Você já se pegou assim? Porque eu, quando era mais nova, eu era essa pessoa, gente. Eu acho, assim, inconveniente. Eu acho brega, feio, cafona. Eu fui essa pessoa, tá? Por isso que eu tô falando. Então, presta atenção nas suas conversas. Se sempre a conversa volta pra uma coisa que é eu. Ai, mas eu... Nossa, verdade. Mas isso que você tá falando, eu também. Sabe? Às vezes a gente precisa aprender a ouvir um pouco mais. E deixar um pouquinho o nosso, um pouquinho de lado. Mas também dá pra deixar tudo, né, gente? Porque também é sobre a gente, então tem um equilíbrio ali. Enfim, nem sei porque eu tô falando isso, mas se eu sentir de falar isso é porque alguém tava precisando ouvir. Enfim, e aí na quinta-feira a Lua já vai estar no touro. Ela chega no touro no final da quarta, e aí ela passa quinta e até o final da sexta no signo de touro. Gente, essa Lua em touro, ela é uma bênção, viu? Olha... Quem estiver lá no grupo do WhatsApp provavelmente vai receber áudios felizes quinta e sexta, assim, esperamos, né? Não é assim para todo mundo, não é igual para todo mundo. Mas a quinta e a sexta, a tendência geral é que o céu traga ali um respiro de opa, vamos colocar o pé no chão, porque touro, 4 patinhas fincadas, bem fincadas, às vezes fincadas até demais, mas bem fincadas no chão. E com o Sol em Virgem, Mercúrio em Virgem, esse movimento todo de signo de terra, touro, Virgem, gente, é pra gente, ó, vamos colocar o pé no chão? Vamos ficar aqui, ó, no aqui e no agora. Quem não leu o meu último texto do Substack, não é o último, né, o penúltimo, eu falo sobre o aqui e agora, que foi a minha experiência que eu passei meditando com os monges budistas na Tailândia. Ai, gente, até hoje não acredito que eu fiz isso. Mas, enfim, o melhor lugar no mundo é aqui e agora. Encarna Gil aí com vocês. E é assim, ó, vamos olhar pro que a gente tem aqui no presente, porque a gente tá aí uma coisa também que a nossa geração, sociedade, seja lá o que for, vive. Essa constante busca por algo que tá no futuro e esquece de usufruir do presente. Touro é um signo que vem ajudar a gente a colocar a vida na presença. Virgem também, mas touro principalmente, porque é um signo fixo.
Então, assim, vamos entender que primeiro tem um corpo. Primeira coisa que a gente entende com esse rolê de touro, existe um corpo, existe uma matéria. Seu corpo tá pedindo por coisas que às vezes você tá esquecendo de dar para ele. Então, beber água, dormir melhor, comer melhor, todas essas coisas que Virgem também nos lembra sobre os hábitos, sobre aquilo que precisa estar funcionando no aqui e no agora, porque sem esse corpo, você não vai para lugar nenhum. Você não conquista nada, você não realiza sonho nenhum, você não vai viajar para não sei na onde, você não vai nada, você não vai nada. Então, assim, às vezes, muitas vezes a gente negligencia a coisa mais importante da nossa vida, que é essa máquina que leva a gente para tudo quanto é lugar. Eu também falo de um lugar que tento a cada vez mais não deixar isso como segundo plano, mas colocar isso como primeiro. Ainda mais que eu não tenho nada de terra no meu mapa. Eu só tenho algumas coisinhas bem fraquinhas lá em Capricórnio. Não sou fraquinhas, mentira. Eu sou bem saturnina. Mas eu não tenho nenhum planeta, pessoal, em signo de terra. Eu não tenho nenhum posicionamento importante, assim, em signo... Importante não, mais forte em signo de terra. E isso me trouxe muita dificuldade de reconhecer o meu corpo desde pequena. Tanto que eu sempre fui uma criança muito mental e emocional. Então eu ficava sempre lendo ou chorando. Eu ficava sempre nesse campo muito, né, mental, emocional, e eu não dava muita atenção, tanto que eu não era menina que fazia exercício físico, nunca fui ligada nisso, e olha que eu tive muito incentivo pra isso, porque minha mãe é super atleta, gente, mas é muito da personalidade do mapa também, mas a gente precisa incluir aquele elemento que falta no nosso mapa, então eu tento incluir fazendo o quê? Mais toque, mais massagem, mais pé no chão. Antes eu odiava andar descalço, hoje em dia eu tô começando a me adaptar mais com isso, tá em contato com a natureza, isso eu sempre tive, mas em contato mesmo, sabe? Enfim, isso daí a gente vê em leitura de mapa, tudo isso eu falo lá nas leituras, porque é muito legal trazer esse equilíbrio de elementos. E aí, gente, na quinta-feira, esse pé no chão é um chão que não é qualquer chão, é um chão fértil, porque tem um movimento acontecendo tanto na quinta quanto na sexta, que é um movimento muito bonito no mês de setembro, que é o Sol e o Mercúrio, que vão estar juntinho no signo de Virgem. Isso vai ficar mais forte no sábado, mas esse movimento do Sol e Mercúrio, eles vão fazer um bom aspecto com Júpiter, que está em Câncer. A gente chama isso de sextil, que é um ângulo de 60 graus. Esse ângulo é um ângulo de ajuda, gente, é um ângulo fértil, porque a gente está falando de um campo de Câncer, que é o signo da fertilidade, com Júpiter exaltadíssimo ali, felizão, falando de prosperidade, abundância, fazendo uma boa conversa com Virgem, que é um signo que fala muito do preparo da terra, que fala muito dessa coisa da gente ver o que serve e o que não serve nessa terra pra gente tornar ela mais produtiva. Então, um movimento fértil, assim, pra gente plantar sementes, pra gente executar aquilo que a gente precisa, pra gente intencionar, pra gente entender também muito sobre valor, porque a Lua vai estar no Touro, e Touro fala sobre os valores, né, do que eu mereço, mas valores também de como que eu organizo os meus recursos, as minhas posses, as minhas finanças, tá? Ó, um primor a quinta e a sexta para organizar tudo isso, tá? E aí, a partir dessa revalorização, né, dessa reconsideração do que é valor para mim, do que tá funcionando, do que não tá, de quais são as ervas daninhas que estão nessa terra que eu preciso tirar, porque a gente tá falando de um eixo de purificação, esse eixo dos eclipses, né, Virgem e Peixes, e aí eu limpo e trago mais fertilidade para essa terra, mas aí a gente se pergunta, mas o que eu vou plantar? Eu vou plantar igual eu plantei, ou eu vou plantar diferente? E eu acho que a gente quer plantar diferente, porque se a gente colhe às vezes alguns frutos que a gente fala assim, não gostei, a gente vai lá e planta diferente. Ou se a gente plantou e recebeu batata, mas agora a gente quer morango, a gente não vai plantar batata de novo, né? Então eu vejo que no fim da sexta-feira a Lua entra em Gêmeos e ela passa o final de semana nesse signo, que é onde ela vai ficar minguante no domingo. Gêmeos é um signo pensante, regido por Mercúrio, que tá onde? Junto do Sol. Mercúrio junto do Sol, gente, é aquela coisa que Mercúrio fica pensamentos a mil. Mercúrio é o planeta que rege os pensamentos, as ideias, a comunicação, a troca. E quando chega perto do Sol, ganha um brilhantismo, mas também às vezes ganha uma coisa meio ofusca, né? Porque o Sol, tudo que chega muito perto dele queima, mas eu gosto desse movimento no final de semana, viu? No Mercúrio vai ficar junto do Sol, exato, no sábado. É uma energia de discernimento, gente, de lógica, de análise, de minúcia, de detalhes que a gente não estava percebendo, de olhar com bastante precisão mesmo e falar assim, isso daqui vai dar certo, isso daqui não vai dar, isso daqui, sabe? Um discernimento que eu vejo que vem. Então eu anotei até para sexta-feira
um discernimento no sábado, o que funciona, o que não funciona, a gente tá mais racional. E isso às vezes ajuda, né, gente? Porque final de semana passou, a gente tava com a lua em peixes, que fala do emocional, que é importantíssimo também. Se você não assistiu o Vibes da semana passada, assista. Porque pode te ajudar muito a fazer essa costura do caminho do céu, tá, gente? Porque não dá pra ficar vendo sempre isolado as coisas. É sempre um caminho, igual a nossa vida. E aí, eu vejo que a gente vai ter, assim, essa clareza de, tipo assim, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso daqui serve, isso aqui não serve. Uma coisa pensante mesmo, inteligente. Acessa a tua inteligência, Para de perguntar pro ChatGPT coisas que são importantes da sua vida, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Eu uso, gente, eu uso, tá? Eu não tô falando que não é legal, que não é, né, útil pra nós, não sei o quê. Mas, gente, às vezes a gente tá terceirizando coisas importantíssimas da nossa vida uma máquina. Pelo amor de Deus, usa o teu senso de inteligência, que não é só lógico, é uma inteligência emocional também, porque, gente, quem tem inteligência emocional na sua vida, olha, estrelinhas, viu? Então, assim, usa a tua inteligência, né? Não desperdiça, não. Não fica perguntando para ChatGPT o que significa tal coisa da tua vida. É óbvio, pode ser um ótimo auxílio, ele pode fazer perguntas ali e tal, mas não fica deixando que o ChatGPT fica passando a mão na tua cabeça, falando coisas que você quer ouvir. E a vida não é isso, né, gente? A vida, a gente vai ouvir coisas que a gente não quer ouvir. Nem todo mundo vai, enfim, passar a mão na nossa cabeça. A vida não vai passar a mão na nossa cabeça. Então, se o ChatGPT te faz se sentir melhor porque ele fala coisas que você quer ouvir, procure um psicólogo. E aí, gente, seguinte, quando essa lua chega no Gêmeos, no domingo, ela vai fazer uma quadratura com o Sol, né? A quadratura, aspecto de 90 graus, que causa uma tensão. E isso gera o início da última fase da lua, que a gente vai falar na semana que vem, mas que eu já trago aqui um spoiler que a lua em Gêmeos, ela vai fazer a gente recalcular rotas. Porque Gêmeos é um signo, gente, de infinitas possibilidades. Ele fala assim, nossa, tem esse leque de possibilidades. A gente abre ali uma margem para que a gente não se condicione a uma coisa só, mas que a gente possa ver a pluralidade da vida. Então, às vezes, a gente acha que aquilo que a gente está passando não tem saída, não tem solução, não tem, sabe, outro jeito. Será que não? Será que você pensou direitinho? Será que você está olhando por uma outra perspectiva? Porque às vezes a gente está passando pela mesma rua todo dia, vendo a mesma coisa todo dia, comendo a mesma coisa todo dia, fazendo as mesmas coisas todo dia. Aí a gente fica sempre achando que tem só um jeito de fazer as coisas mesmo, né, gente? Então, como é que a gente muda aí um pouquinho? Causa um certo desconforto no nosso cérebro para que ele pense de um jeito diferente. Vocês não concordam com isso? Gente, isso pra mim é a coisa mais surreal, assim. Eu acho que é por isso que eu viajo tanto, porque eu gosto de ver a vida de um outro jeito, para não ficar acomodado de um jeito só. Tudo bem, a gente não precisa fazer grandes movimentos geográficos e tal, você pode fazer isso aí no seu bairro, na sua cidade, no lugar que você mora, né? Então, assim, ver a vida de um outro jeito, atravessar a rua, ver por outra calçada, pegar outro caminho, fazer coisas diferentes, para poder arejar a mente e pensar de outros jeitos. E essa lua em Gêmeos, ela vem falar isso. Ela vem falar assim, nossa, desse jeito às vezes não tá funcionando porque eu preciso pensar de um outro jeito. Desse jeito aqui não tá funcionando porque eu preciso conversar de outro jeito. Às vezes dentro das relações, né? A gente fica ali, né? Gente, não tá funcionando. De que outro jeito nós vamos fazer? Que outro jeito nós vamos dar? Tem que dar jeito, a gente só não dá jeito pra morte. E aí, essa lua em Gêmeos vem falar assim, vamos mudar o percurso do rio. Não que a gente tem que mudar o rio, né? Não muda o rio. Mas o rio por si só tem às vezes essa capacidade de cortar, de fazer novos fluxos ali para que ele possa fluir melhor. Porque Gêmeos e Virgem e também Peixes, que foi onde a lua ficou cheia, são signos mutáveis. A gente tá no mês de signos mutáveis, que fala bastante dessa nossa capacidade de se adaptar, de fluir, de mudar, enfim, joguinho de cintura, tá? Para quem tem muito signo fixo no mapa, isso fica difícil. Quem tem muito touro, leão, escorpião e aquário, às vezes sente um pouco essa temporada de tipo assim, meu Deus, tudo que é muito previsível para mim tá saindo do meu controle e eu não tô gostando muito. Mas, gente, tudo muda. A única certeza na nossa vida é que tudo, absolutamente tudo muda. E é muito mais fácil quando a gente flui com as mudanças do que resiste a elas. Então, a gente vai trabalhar bastante isso no final de semana.
E aí é isso, gente. A minha agenda de outubro está aberta. Quem sente de ter um oráculo ainda para o mês de setembro, dá tempo, viu? Semana passada eu entreguei vários oráculos de eclipse. Oráculo é o quê? Uma cartinha do oráculo, mais um áudio breve que eu mando pelo WhatsApp. É um valor mais acessível para que vocês possam usufruir do meu trabalho e também conhecer ele um pouco melhor, para quem sabe, se investir em outras coisas antes de investir em algo maior, investe nesse algo menor e você já tem uma luz, um direcionamento. Os meus valores vão passar por reajuste em outubro, como sempre. Eles passam por reajustes 2 vezes ao ano e em outubro vem um reajuste aí. Então, se você sente de pegar os valores de agora, já vem agendar, já vem marcar o que você tem interesse por aí, tá bom? Compartilha esse vídeo com quem vocês sentiram. Obrigada por vocês estarem aqui por mais uma semana. Feliz semana para nós, que a gente consiga aí abrir a mente para várias coisas que a gente quer dar, vários impulsos. Nossa, e eu falei que ia falar da escrita e não lembrei. Um bom jeito de olhar para tudo isso que a gente quer recalcular a rota é escrevendo. Não deixe de escrever, coloque no papel para que você consiga ter um pouco mais de clareza. E se você não está muito adaptado a escrever, vai lá me ler no Substack, porque quem sabe pode te inspirar a colocar um pouquinho dos seus sentimentos no papel. Você vai ver a mágica que vai acontecer na sua vida. Um beijo!